Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cidadania em Foco. Cidadania em Foco. A partir de agora você acompanha o programa Cidadania em Foco, jornalismo, informação e cidadania no seu rádio. Uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a rádio UFT-FM. Você já ouviu falar da PEC 5? Provavelmente não, né? Mas você precisa entender sobre essa proposta de emenda à Constituição que está prestes a ser votada pela Câmara Federal e pode trazer graves prejuízos à atuação do Ministério Público Brasileiro. A PEC 5 altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, aumentando a participação de pessoas indicadas pelo Congresso Nacional. Além disso, permite que o Corregedor Nacional do CNMP não seja um membro da carreira do Ministério Público. E o ponto mais grave, a Corregedoria Nacional poderá rever atos e decisões dos promotores e procuradores. As entidades ligadas ao Ministério Público Brasileiro são unânimes contra a PEC 5. Para saber mais sobre esse ponto de vista, vamos conversar com o presidente da Associação Tocantinense do Ministério Público, a ATMP, promotor de justiça Pedro Evandro de Vicente Rufato. Doutor, a PEC 5 foi apresentada em março deste ano sem um diálogo prévio com os integrantes do Ministério Público Brasileiro. Depois ela teve uma tramitação muito rápida, podendo ser votada já esta semana. Não é a primeira vez que o Ministério Público vê sua atuação ameaçada por um projeto do Congresso Nacional. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. A PEC 5, num primeiro momento, ela já começou a ser motivo de preocupação do Ministério Público. O principal ponto qual era? A possibilidade do Corregedor Nacional do Ministério Público ser estranho à carreira. A gente sabe que a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, ela tem membros do próprio Ministério Público e membros estranhos ao Ministério Público. Atualmente, pela normativa vigente, o Corregedor Nacional ele tem que ser obrigatoriamente um membro do Ministério Público. Por quê? Porque o membro do Ministério Público conhece a carreira, conhece as peculiaridades do próprio Ministério Público. Então, nada mais óbvio, nada mais natural que o Corregedor Nacional seja um membro oriundo do Ministério Público. Mas a questão que mais chamou atenção é que nesse processo de discussão, de votação, foram apresentados outros textos substitutivos à PEC original que ainda mais afetavam o Ministério Público. Foram 4 textos substitutivos apresentados num único dia, de forma totalmente desarrazoada, cujas normativas afetavam a independência, a autonomia do Ministério Público. Então, o que já era ruim piorou ainda mais. No entender dos membros do Ministério Público, essa PEC fere a independência funcional, que é garantida pela Constituição brasileira. Gostaria que o senhor explicasse isso para os nossos ouvintes, doutor. O Ministério Público ele foi moldado pela Constituição Federal de 88 como um órgão absolutamente independente. O promotor de justiça tem autonomia e independência para atuar, para emitir seus pronunciamentos no processo, para adotar as medidas que ele entende pertinentes, né? Ajuizar uma ação civil pública, ajuizar uma ação penal. Lógico, com base em fatos, com base na lei e na consciência do promotor. E ele tem essa independência. O promotor tem as garantias da inamovibilidade, as garantias da irredutibilidade do subsídio. São garantias que no fundo são garantias da sociedade, para que o promotor possa exercer a sua atividade com absoluta independência, a bem da sociedade. Esse foi o modelo de Ministério Público idealizado pelo legislador constituinte lá de 88. Essa PEC, se aprovada com seus substitutivos, ela vai romper com isso. Por quê? O Ministério Público, o promotor de justiça, não vai ter mais essa independência. Os atos funcionais no exercício da função do promotor de justiça vão poder ser revistos pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O que vai, assim, em absoluta contramão do que foi idealizado pelo legislador. Doutor Pedro Evandro, na prática, que prejuízos a PEC 5 pode causar ao trabalho do Ministério Público? Os atos praticados pelo promotor vão poder ser controlados pelo Conselho Nacional do Ministério Público. E um outro fator,
O Conselho Nacional do Ministério Público, ele foi idealizado também lá em 2004, por uma emenda constitucional, ele foi inserido na Constituição em 2004, na reforma do Judiciário, por uma emenda constitucional. Mas qual que foi a função? Qual que era a função pensada para o Conselho Nacional do Ministério Público e para o Conselho Nacional de Justiça? Órgãos de controle administrativo. O que, na minha ótica, é correto, é salutar, o controle administrativo dos atos administrativos do Ministério Público. Agora, a gente passar a ter e aceitar um controle funcional, um controle político do Ministério Público, é completamente desfigurar o Ministério Público constitucional. É deformar a configuração constitucional do Ministério Público. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Cidadania em Foco, uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a rádio UFT-FM. Cidadania em Foco.